Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Gente, na apresentação de hoje vamos repercutir uma matéria publicada no jornal Contábil, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, bem como vamos disponibilizar o link da matéria oficial na descrição deste vídeo. Diz o seguinte, o título da publicação: Como aumentar o tempo de contribuição para o INSS. Essa matéria publicada no Jornal Contábil, pelo que eu percebi, foi originalmente publicada por uma advogada. Daí se torna ainda mais importante repercuti-la aqui em nosso canal, tendo em vista que foi elaborada por uma especialista da área, ou seja, do direito previdenciário. A publicação do Jornal Contábil diz o seguinte: você sabia que o aumento do tempo de contribuição pode fazer com que você obtenha um benefício previdenciário mais vantajoso e, consequentemente, pode te oferecer uma renda melhor? Essa é a pergunta formulada logo no início do artigo. A especialista ressalta na sequência que esse artigo tem o objetivo de mostrar 3 formas para que você aumente o seu período de contribuição para o INSS. E na continuação trata da averbação do período laborado na zona rural, ou seja, da atividade exercida no meio rural. Logo, estamos tratando aqui da aposentadoria do trabalhador rural. Em suas explicações, diz a autora: é muito comum pessoas que, inclusive atualmente, trabalham na zona urbana, anteriormente tenham exercido atividade rural na qual nunca verteu contribuições previdenciárias. Ou seja, a pessoa atualmente é um trabalhador ou uma trabalhadora urbana. Isto de fato realmente acontece com muita frequência no nosso cotidiano. A pessoa atualmente é um trabalhador urbano, entretanto, essa pessoa anteriormente foi um trabalhador rural. E durante o período em que essa pessoa exerceu atividade rural, não fez nenhuma contribuição para o INSS. É a isto que a autora do artigo está se referindo: nunca verteu contribuições ao INSS, ou seja, quando era trabalhador rural, nunca pagou contribuições para o INSS. Ainda nesse tópico, continuando, esse período, se devidamente comprovado, esse período em que a pessoa foi trabalhador rural, se devidamente comprovado documentalmente, comprovar essas atividades por meio de documento, cumprindo com os requisitos previstos em lei, né, como ela diz aqui, estabelecidos em nossa legislação, pode ser considerado para o cálculo do tempo de contribuição do segurado, mesmo que tenha sido um trabalho exercido há muitos anos. Então, resumindo para que vocês compreendam, o que a autora está dizendo? Se você exerceu atividade rural, se você foi em algum tempo trabalhador rural, mesmo que você nunca tenha contribuído para o INSS, e você conseguir comprovar esse tempo, essa atividade por meio de documentos, você pode sim utilizar esse período como tempo de contribuição, ou seja, como tempo para você se aposentar.
chamo aqui a sua atenção para o seguinte: é de extrema importância que essa prova, essa documentação que irá comprovar a sua atividade rural, ela deve ser contemporânea aos fatos, ou seja, essa documentação deve ser da época em que você exerceu as suas atividades como trabalhador rural, tudo bem? O próximo tópico do artigo é sobre a conversão do período comum em especial. Converter o período comum em tempo especial. É importante relembrarmos a importância dessa conversão do tempo comum em especial, porque nós sabemos que, uma vez convertido em tempo especial, reduz, diminui o tempo para a sua aposentadoria. Então, isto é muito importante. Vamos seguir adiante. São diversos os segurados que trabalham expostos a agentes de risco ou nocivos à sua saúde, diz a autora do artigo. Dessa maneira, o segurado poderá converter esse período através de um fator multiplicador que irá aumentar o seu tempo de contribuição. Perceberam? O seu tempo de contribuição irá aumentar, logo você ficará mais próximo, mais perto da sua aposentadoria. Na sequência, diz a especialista, é importante ressaltar que esse fator de conversão só poderá ser aplicado até 13 de novembro de 2019. Por que ela cita 13 de novembro de 2019? Porque no dia 12 de novembro de 2019, nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Essa emenda constitucional, ela praticamente criou um novo sistema previdenciário no Brasil. Ela alterou as regras previdenciárias. Por isso que a autora cita essa data de 13 de até 13 de novembro de 2019, quando houve a reforma da Previdência. Após essa data, após 13 de novembro de 2019, não é mais possível essa transformação de período comum em especial. É importante que vocês compreendam essa parte. No próximo tópico, a autora trata do pagamento de contribuições em atraso, um tema muito importante. Nós, inclusive, estamos preparando um material para publicarmos em nosso blog sobre este assunto. Continue nos acompanhando, que eu também vou publicar vídeos aqui no canal especificamente sobre as contribuições em atraso. Mas, nos atendo aqui ao artigo ora em comento, vejamos. Por fim, temos a possibilidade do pagamento das contribuições em atraso, diz a especialista. Situação em que o segurado que não recolheu contribuições referentes a determinado período poderá pagá-las posteriormente, desde que devidamente atualizadas. Se você não fez a contribuição previdenciária no tempo certo, você poderá pagar depois. Só que você tem que atualizar juros e atualizações monetárias para que a Previdência, o INSS, aceite essas contribuições, esse pagamento em atraso. Seguindo aqui adiante com o artigo, diz a autora: vou dar um exemplo bastante prático. Vejam, uma pessoa abre um CNPJ, esse abre aqui entre aspas, um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
e começa a exercer determinada profissão. Iniciando seus recolhimentos como, por exemplo, autônomo, o contribuinte individual para o INSS. Após um período, esse segurado para de pagar as contribuições. Contudo, essa pessoa continua exercendo a sua profissão, só que sem pagar as contribuições previdenciárias. Observe aqui. Assim diz a autora. Posteriormente, caso ele queira pagar essas contribuições, essas que ele não pagou, deixou de pagar, diz ela, é possível, desde que observada a documentação necessária e a atualização dos referidos valores. Na sequência, continua a especialista. São essas algumas das hipóteses que você poderá utilizar para aumentar o seu período de contribuição. Além disso, existem várias outras, por isso é sempre bom consultar seu advogado de confiança antes de qualquer requerimento perante o INSS. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.